Uau, essa é uma boa pergunta e naquela altura, infelizmente, alguns já não estão entre nós. Eu tive que trabalhar para o exército quando era menor de idade e mesmo assim tenho saudades dela. Então, pessoal, atingimos aí a marca de 50 mil inscritos e vocês me fizeram várias questões e eu vou tentar responder quase todas e as outras vou responder depois num outro vídeo e foram questões muito interessantes. Vamos a isso. Posso te perguntar uma coisa que não é da minha conta? E uma pergunta que me fazem muito frequente é: então, vamos para a primeira questão, que é de Sansão do Rosário. De onde és? País, cidade ou distrito? Então, para quem não sabe, eu sou de Moçambique, nasci lá no norte de Moçambique, na província de Nampula. Moçambique é culturalmente e etnicamente diversificado e dentro de Nampula existem várias etnias, sendo que o povo Makua é a etnia principal e eu sou Makua, mas também posso me considerar Sena, porque o meu pai nasceu em Sofala, no centro do país, ou até posso me considerar Mani, porque a minha mãe nasceu em Cabo Delegado, concretamente na ilha do Ibo. E também eu sou filho de um antigo combatente. Para quem não sabe, antigo combatente é alguém que esteve presente na luta de libertação nacional, ou seja, luta contra o colonialismo. E meu pai foi à guerra com apenas 14 anos, era um menino. E como você já deve imaginar, eu cresci a ouvir várias histórias. Gostaria que um dia ele pudesse também partilhar em primeira pessoa a história convosco. Mas talvez quando chegarmos aí à marca de 100 mil inscritos, eu vou viajar até a terra onde ele mora e vou pedir para ele fazer um vídeo e contar-vos a história. E foi em 2017, se a memória não me engana, ele foi condecorado pelo serviço que fez pela sua nação. E acredita, foi um dos melhores momentos que eu já pude presenciar, porque fiquei muito orgulhoso mesmo, e acredito que qualquer filho ficaria. Pessoal, é o seguinte, meu pai foi condecorado, tipo, isso é um reconhecimento do trabalho dele, do que ele fez. Eu também sou filho de uma professora de biologia que também trabalhou no desenvolvimento da cultura e logo após a independência foi onde minha mãe se tornou uma professora, visando baixar os altos índices de analfabetismo herdados do colonizador. E essas duas pessoas fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Ellison Lima perguntou: como foi sua infância? Minha infância foi boa. Tenho saudades dela. Naquela época, nada me preocupava, a não ser chegar da escola, comer qualquer coisa, correr para a rua, porque naquela época brincávamos na rua ou no bairro, e brincar até às tantas. E para quem não sabe, eu tive de ser militar naquela época. Olhem eu aqui, como vocês podem ver, essas roupas eram de pessoas adultas e naquela época nós inventávamos várias brincadeiras, pois naquela época a tecnologia era restrita. Existiam tantas brincadeiras que eu não me recordo de todas e nós brincávamos de tudo que nós podíamos. Nem sempre nós temos as melhores condições, os melhores brinquedos, mas mesmo assim continuamos a nos divertir, então... Às vezes nós saímos de casa e só caminhávamos pela avenida FPLM no bairro de Moivire. Infelizmente, nem todos os meus amigos de infância hoje estão entre nós. E depois houve uma época da minha vida, da minha infância, que eu tentei aprender qualquer instrumento de música ou até cantar. E houve uma outra época que eu lia muito sobre a cultura e o estilo de vida tailandês. Na mesma época eu li tudo sobre Siddhartha Gautama, que é popularmente conhecido como Buda, e eu assumi algumas práticas. Lembro que naquela altura tentei meditar, infelizmente não tive sucesso, mas eu andava descalço. Para quem não sabe, os pés, por sua vez, são a parte menos nobre da fisiologia e, portanto, são tidos como impuros. Logo, por eu adotar a prática, eu andava descalço. Algumas pessoas perguntaram-me por que eu andava descalço.
Mas já havia falado tipo, com pessoas mais próximas que eu ia passar a andar descalço. Porque, como é que eu posso explicar? Em algumas culturas, andar descalço. Mas foi uma das melhores experiências que eu tive. E lembro que naquela altura, alguns amigos meus evitavam estar comigo porque tinham vergonha de estar comigo ou de alguém que andava descalço. Mas foi uma experiência muito boa. Enfim, tive uma infância boa, brinquei muito como toda criança deve fazer e brinquei com os recursos que naquela época eu tinha e também tive problemas, mas no geral tive uma infância que eu considero muito boa e tenho boas lembranças da minha infância. Vamos para a próxima questão. De Gabriel Pereira, de que cidade você é? Já respondi. Pode contar um pouco sobre sua carreira, estudo, profissão? Posso, boa pergunta. E vocês ficarão surpresos porque eu também ficaria surpreso com a resposta. Eu estudei Engenharia de Minas e atualmente trabalho como gestor comercial. Porém, amo muito história e sou apaixonado por geografia. E sobre carreira, eu prefiro não chamar de carreira, mas de experiência de vida. Eu trabalhei como voluntário e depois como assistente social. E trabalhávamos muito com crianças e naquela altura tínhamos 7 pilares principais, que eram saúde, educação, alimentação, proteção, habitação, apoio psicossocial e fortalecimento econômico, que era um dos mais fundamentais. E naquela época lidávamos com órfãos, pessoas que perderam pais, vítima do HIV, acidente e muitas outras coisas. Então algumas crianças às vezes tinham que assumir papel de mais velho para cuidar dos mais novos, ou por outra, viver com tios. E às vezes não tinham condições básicas para poderem se sustentar ou irem à escola. Então o que nós fazíamos? Perguntávamos ao tio ou qualquer membro da família que estava disposto a ajudar e ficar com as crianças, o que ele sabia fazer. Se, por exemplo, eu dizia, sei costurar, arranjávamos formas e maneiras de conseguir uma máquina para que essa família se autossustentasse, porque nunca foi a ideia de dar dinheiro, mas sim tornar aquela pessoa, aquela família independente. E essa foi uma das melhores experiências. Uma outra experiência que eu tive é que naquela época construímos um aviário, foi muito bom. Hoje estou no modo de engenheiro, estamos a construir aqui. Estamos a construir o nosso aviário. Só restou esta parte, né? Cobrimos quase tudo, restou essa parte que vamos agora cortar as chapas para cobrir, para fazer nosso aviário. Como eu digo, quando nós quisermos e queremos fazer acontecer, nós fazemos. E quando nós sentimos a dor dos outros, quando tentamos ser recíprocos, a ter empatia, qualquer coisa nós fazemos, nem que seja rezar pelos outros. Então é isso que estamos a fazer, o trabalho é longo. Por isso, não devemos ficar tristes por lavar um prato. Muito pelo contrário, devemos ficar felizes, pois se nós lavamos um prato é porque tínhamos que comer. Acreditem, existem pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. E saibam, valorizem o pouco, porque o pouco às vezes é muito. Maurício Valentino perguntou por que você decidiu abrir o canal. Eu decidi abrir o canal porque se reproduz para o resto do mundo que o povo africano não cooperou de forma alguma na composição do saber universal. O continente africano é visto a todo momento como um lugar onde o civilizado não chegou, sem contar que só se fala de pobreza e doenças. Muitos não falam que a África é um continente antigo, e muito menos o quanto é bem localizado geograficamente e que o povo que ali vive tem uma história, e essa história não é somente baseada na colonização. Grandes reinos africanos imperavam nessas terras, como o Império do Ghana e depois o Império do Mali, Império de Yoruba, Império de Benin, Império de Songhai, entre outros. Quem teria a capacidade ou inteligência para construir obras tão magníficas como as pirâmides? Quem detinha conhecimento em matemática ou astronomia? Quem dominava as cheias do Nilo, sabendo aproveitar-se delas para uma excelente colheita? Então, é mais ou menos para desmistificar algumas coisas relacionadas ao continente africano. Edson perguntou: olá, como vai? Aqui numa boa. Há quanto tempo gravas vídeos para YouTube? Eu gravo vídeos para o YouTube há 1 ano, mas
comecei a gravar constantemente e seriamente em janeiro de 2021. E se você for ver os vídeos antigos, você poderá notar alguma evolução, tanto no roteiro, na edição, qualquer coisa que seja. Então, consistência é a chave para tudo. É isso. Então, Duplo R perguntou o seguinte: qual é a visão que os moçambicanos têm de Portugal, do período colonial, das guerras ultramar, etc. Então, se formos falar dos jovens da atualidade, pouquíssimos têm qualquer ressentimento com Portugal, até porque é bem normal, e muitos também não leem história, não aprofundam a história. Entretanto, se formos falar das pessoas mais velhas, algumas que até presenciaram a época colonial, eu por acaso conheço algumas que dizem que preferem ou preferiam que Moçambique continuasse uma colônia portuguesa. E tu perguntas a essa pessoa por quê? Diz simplesmente que porque não havia lixo na rua. E tu voltas e perguntas à mesma pessoa quantas pessoas formadas existiam naquela época. A pessoa não sabe dizer, mas ok, existiam 15 a 20 pessoas, 15 a 20 moçambicanos no meio de milhares. Sei lá, não faz muito sentido. Até porque conhecimento é algo que ninguém tira de ti. E liberdade é uma das piores coisas que alguém pode tirar de ti. Então não faz muito sentido esse pensamento, no meu ponto de vista, obviamente. O imperialismo, ou seja, o racista, o colonialista, sempre é inimigo da liberdade. Posso dizer que nos agride porque não quer ver o povo moçambicano independente? Graça Silva perguntou: a maior barragem de toda a África naquela altura, feita pelos portugueses para o desenvolvimento de Moçambique, está atualmente a ser aproveitada ou nem por isso? Ao povo moçambicano, à África e ao mundo, hoje, dia 27 de novembro de 2007, que Cabora Bassa é nossa. Cabora Bassa já é mesmo nossa. A Cabora Bassa é nossa. Está a ser sim bem aproveitada e, como você diz, naquela época era maior, atualmente a maior está aí no Nilo Azul. José Afonso perguntou por que em Portugal fala-se mais de Angola do que Moçambique. Moçambique seria melhor se hoje se juntasse a Portugal? Excelente questão. Fala-se mais de Angola em Portugal pela influência migratória. Muitos angolanos migram para Portugal, ou seja, existem mais angolanos em Portugal do que moçambicanos. Estamos aí a falar em torno de 28 mil angolanos a 30 mil angolanos em Portugal, em comparação com 3 mil, 4 mil ou 6 mil moçambicanos. Então, é mais a influência de migração do que qualquer outra coisa. A outra questão foi se Moçambique seria melhor se juntasse a Portugal. Acho que ambos os países teriam a ganhar, mas Moçambique tem tudo para caminhar com os próprios pés. Estamos a falar aí de 46 anos de independência, já é muito tempo. Já se passou a época de culparmos o colono. Precisamos simplesmente de copiar modelos de sucesso e trabalhar. Mais nada, foco e trabalhar, que Moçambique tem tudo para dar certo. Arthur Marcos perguntou como e por que em Moçambique o islamismo vem tendo tanta força. Você vê isso com bons olhos? Então, Arthur, o islamismo sempre existiu em Moçambique e sempre teve força. Para quem não sabe, as primeiras pessoas a chegarem em Moçambique foram árabes e desde aquela altura eles disseminaram a religião muçulmana, principalmente no norte de Moçambique. Se formos analisar, pouco se falava de Moçambique. Moçambique ganhou notoriedade após os ataques terroristas no norte do país e acredito eu que muita gente passou a conhecer Moçambique pelos mesmos motivos. Entretanto, isso faz parecer que o islamismo vem ganhando tanta força. Mas veja só, Moçambique é um estado laico, 56% da população é cristã, 19% é muçulmana, ou seja, o islamismo ou a religião muçulmana sempre esteve presente em Moçambique. E isso nos leva a uma outra questão de um inscrito aqui do canal. Oi perguntou como chegou o Estado Islâmico em Moçambique. Excelente questão. Para entender como esses grupos terroristas chegaram em Moçambique e por que são tão bem-sucedidos nesta região, é simplesmente pela falta de recursos naquelas zonas. Essas zonas são vistas como um novo Eldorado. Apesar de não ser uma cidade repleta de ouro maciço e puro, essas terras são muito ricas,
não falo somente de gás e petróleo. Estou a falar de muito ricas, rubi, grafite, urânio e muitos outros recursos. Mas Moçambique, de forma geral, devia aprender com Nigéria, com tudo que aconteceu na Nigéria. Master George disse: queremos plano piloto e eu afro. Eu também quero plano piloto e eu afro. David, temos que fazer isso acontecer. Eu sou fã dele. Ricardo Stephanie perguntou: se levarmos em consideração a atual geopolítica, como você espera que a África estará dentro de 2 ou 3 décadas? Eu acho que o continente africano pode estar melhor, principalmente pela zona de comércio livre continental africana. Estamos a falar da maior zona de comércio livre do mundo, medida pelo número de países participantes. Claro que efeitos econômicos e de distribuição devem ser considerados. Tem potencialidades para tirar 30 milhões de pessoas da pobreza extrema, mas esse potencial irá depender das políticas e das medidas de facilitação de comércio significativas. Sansão perguntou: este é um projeto individual ou coletivo? Eu não considero esse projeto individual porque eu edito os vídeos, porque eu faço o roteiro, porque eu faço parcerias com outros canais. Este é um projeto coletivo. Este projeto é meu, esse projeto é vosso, esse projeto é nosso. Porque eu sei que vocês apoiam muito esse canal, vocês partilham, vocês dão um soco no like. Quantos de vocês já estragou um tablet, já estragou um telefone, já estragou um computador de tanto dar soco no like? Então, esse projeto é nosso e desde já, meu muito obrigado a cada um de vocês que acompanha esse canal e que apoia o canal, e também meu muito obrigado a todos os membros do canal e do Patreon. E com vocês eu vou partilhar todos os meses os vídeos das ações sociais e de muitas outras coisas que eu vou fazendo ao longo do mês. E desde já, muito obrigado pelas questões que vocês fizeram. Eu vou responder as outras questões que não respondi num outro vídeo. E se você também tem mais questões, comenta aí embaixo. E como já manda a regra, não custa nada, apoie o canal, dá um soco bem forte no like. E se você quiser também, torne-se membro do canal ou do Patreon, vai ter link aí na descrição, e apoie o canal. E desde já, veja o vídeo até o fim, que eu também vou explicar, depois do que vem a seguir, por que eu tomo chimarrão. Gostaram do mapa investigativo que eu fiz? Acredito que sim. Então, em 2018, eu convivi com muitos brasileiros de vários estados. E esses brasileiros estavam cá em Moçambique a fazer intercâmbio. E naquela altura, no meio do grupo, existia uma brasileira que era do Rio Grande do Sul. E como vocês bem sabem, o hábito de tomar chimarrão é daquelas regiões. E eu aprendi com ela a tomar chimarrão. Nunca tomei tererê, mas gostaria de um dia experimentar. E desde aquela época passei a tomar. Basicamente é isso. Esse é o começo. Tamo juntos. Peace.